Olá, vamos à nossa aula de correção de hoje. Eu vou estar corrigindo com vocês, todos os exercícios que ficaram faltando, pode ser um pouco cansativo, mas aí a gente vai zerar para começar método de contagem, tá bom? Aí fica tudo zeradinho, tudo corrigido para trás. Então vamos à nossa aula. Então, na aula de hoje, como eu não passei vários exercícios de relações combinatórias, basicamente a gente vai corrigir todos os exercícios de representação e estratégias combinatórias. É bom que a gente também vai fazer uma revisão, especialmente da parte de representações e de estratégias, tem bastante coisa também, tá? São muitos exercícios, tá? Mas eu pretendo ser um pouco mais direta para que a gente consiga fazer isso da forma mais tranquila possível. Quantos carros diferentes pode-se obter sabendo que existem 4 modelos disponíveis no mercado: Gol, Uno, Palio e Fox, cada um com 2 versões, motor 1.0 e 1.4, e cada versão é oferecida em 3 cores diferentes, preto, branco e vermelho. Esse exercício da aula 1, né, é o exemplo, aula de exemplo 1, eu pedi para fazer pelas 3 representações, a árvore de possibilidades, lista e princípio fundamental da contagem, porque estava naquele momento bem inicial. E aí eu começo sempre pela árvore de possibilidades. Então, a gente tem 3 decisões para tomar, fica aqui bem explícito no texto, ó, modelo, versões e cores. As 3 decisões normalmente estão no texto, tá? Então, modelo, versão e cores. O modelo tem Gol, Uno, Palio e Fox, a versão 1.0 e 1.4 e as cores preto, branca e vermelho. Aí, quando você vai montando a árvore, fica desse jeitinho aí. Como é que fica a lista de possibilidades? Vou fazer só a primeira parte, tá? Ó, Gol 1.0 preto, Gol 1.0 branco, Gol 1.0 vermelho, Gol 1.4 preto, Gol 1.4 branco e Gol 1.4 vermelho. E aí você repete tudo para Uno, Palio e Fox, beleza? E o princípio fundamental da contagem ficou muito espremidinho aqui para fazer embaixo, mas ficou espremidinho, tá? Então ficou, eu botei assim do ladinho. Então a gente pega lá modelo, versão e cor da árvore de possibilidades. E quantos modelos tem disponíveis no mercado? 4. Quantas versões? 2. E quantas cores? 3. A gente não precisava nem saber quais eram, né? Então eu faria 4 vezes 2 vezes 3, 24. Em qualquer uma dessas representações, nós temos 24 possibilidades. Vamos relembrar como é que a gente conta, né? Na árvore de possibilidades é pela pontinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aqui é pelo terno ordenado, ó. 1, 2, 3. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 3, 24 possibilidades. Mas eu conto o terno ordenado e o princípio fundamental eu faço a conta. Tá bom? Relembrando como é que a gente conta em cada representação. Exemplo 2. Pedro precisa cadastrar uma senha formada por 3 vogais distintas para acessar sua conta bancária. Quantas são as opções que Pedro pode criar? Essa árvore de possibilidades ficou muito grande, aí eu adaptei, tá? Para que a gente possa visualizar quase todas as opções, né? Então, eu vou escolher 3 vogais distintas. Tem lá as decisões, ó, vogal 1, vogal 2 e vogal 3. Como elas são distintas, se na minha primeira opção eu escolhi A, para a segunda opção eu só posso escolher E, I, O e U. Se eu já escolhi A e E, sobra I, O, U. A gente vai eliminando, né? Porque elas são distintas. Mas para a primeira vogal, eu teria as opções A, E, I, O, U, sem problema nenhum.
E da segunda vogal, aqui na E, né, que eu fiz diferente, ó. Se eu usei E, sobrou A, I, O, U. É sempre o que sobra, né? Usei E e A, I, O, U. Eu não abri a árvore pro I, O, U, tá? Porque fica muito grande. E não tem necessidade. O que vocês vão observar, ou que vocês já têm observado, né? Talvez. Por isso que eu coloquei aqui de cores diferentes. A gente tem a mesma quantidade de possibilidades que começam por A, vai ter a mesma quantidade de possibilidades que começam por E, automaticamente a gente tem a mesma quantidade de possibilidades que começa por I, por O e por U. Então, vamos verificar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 possibilidades que começam com A. 12 possibilidades que começam com E. Automaticamente, mesmo que eu comece por I, vão ter 12, por O 12 e por U 12. E 12 vezes 5 dá 60 possibilidades. Então, minha árvore de possibilidades ficaria com 60 opções. Tá? Como ficou muito grande, eu preferi não montar tudo. Ainda mais que é uma aula de correção. A minha listinha eu já coloquei todas as possibilidades, tá? Lembrando como é que faz a leitura, né? A, E, I, A, E, O, A, E, U, A, I, E, A, I, O, A, I, U, e assim vai. E aí listei todas as possibilidades, até os que começam por U, e aí aqui tem as 60 opções. E o princípio fundamental da contagem, tá, vogal 1, vogal 2 e vogal 3. Para vogal 1, eu tenho 5 possibilidades, A, E, I, O, U. Para vogal 2, em cada uma delas eu tenho 4, porque tem que ser diferente da primeira. E para vogal 3, em cada uma delas, olha quantas ramificações, ó, eu tenho 3, né? Independente de qual seja ela, sempre eu vou ter 3 possibilidades. Então, 5 vezes 4 vezes 3, 60 opções. Tá certo? Vamos ao exemplo 3. São 7 exemplos de árvore de possibilidades, só depois que a gente sai dela. Tem os algarismos 0, 1, 2, 3. Quais e quantos são os números de 3 algarismos que posso formar? Como eu ainda não tinha montado nenhuma árvore de possibilidades que começava por 0, eu acho que eu fiz todas as possibilidades, tá? Então, vamos lá. Árvore de possibilidades. Começando aqui por 0, né? Se a gente como é que se fala? Se a gente incluísse o 0, fingisse que o 0 poderia começar por 0. Então, para as centenas, né? Número de 3 algarismos, centena, dezena, unidade, a gente já está careca de saber. Para as centenas, eu tenho 0, 1, 2, 3. Como ele não falou que tem que ser distinto, para dezena, 0, 1, 2, 3. E para a unidade também, cada um delas, ó. Deixa eu mostrar aqui as ramificações, ó. 0, 1, 2, 3. Tá vendo? Todas elas eu coloquei 0, 1, 2, 3. Eu complementei no próximo slide, tá? Eu fiz o do 2 e o do 3 no próximo slide. Então, o que aconteceu aqui quando eu vou ler esse número, né? 000. O que é o 000? O 000, meu mouse não tá parando aqui no lugar. Vamos ficar aqui. É o 0, que tem um algarismo, fere enunciado. O 001 é o 1, que só tem um algarismo. O 002 é o próprio 2, que só tem um algarismo. Aqui é 3, tem um algarismo. Aqui é 10, tem 2. 11 tem 2. 12 tem 2. 13 tem 2. 20 também só tem 2. 21 também só tem 2. 22, 23, 30, 31, 32 e 33. Qualquer um desses só tem um ou dois algarismos, só que eu quero os números de 3 algarismos. Então, a gente já viu que não pode começar por 0, por isso que eu deixei tudo bem apagadinho ali. Então, eu só vou considerar aqui, nesse primeiro momento, os números que começam. Você está vendo que o 0 aqui atrás não tem problema nenhum? É só começar por 0 que tem problema? Então, eu vou considerar todos os números com e sem repetição, tá? Aqui está repetindo 1, aqui não tem repetição, aqui está repetindo 1 de novo, tá? Então, aqui vai estar repetindo 2, ó. Qualquer repetição, com e sem repetição, a gente tem aqui começando com 1.
E aí eu fiz já a listinha, para ficar visível aí o 100, 101, coloquei só os números válidos. E aí fiz a mesma coisa para o 2 e para o 3, tá? Considerando que na dezena poderia entrar 0, 1, 2 ou 3. E aí listei todos os outros números. Então aqui, realmente, só não pode começar por 0. Qualquer outro número a gente pode começar. Então, se eu for usar aqui o princípio fundamental da contagem, deveria ser 4, 4, 4, mas como tem o 0 ali, eu não posso usar na centena, então eu fico com 3 possibilidades lá para a centena, né? Então, fica 3 vezes 4 vezes 4, que dá 48. E a gente visualiza 48 possibilidades em todos os tipos de representação. Tranquilo? Na letra B do número 3, ele inclui a palavra distintos. Aqui não deu para fazer aquela técnica de espelhamento, porque é muito grande o exercício, né? Mas não tem problema. Aí a árvore já fica bem menor, tá vendo? Ó? Até esqueci de colocar aqui o 0. A gente vai ver que não pode começar por 0, pelo mesmo motivo anterior, tá? Então, aqui é 12, aqui vai ser 13, aqui 21, aqui 23, aqui 31 e aqui 32. Então, a gente não pode começar por 0, porque independente de ser distinto ou não distinto, né? Permite repetição. Eu não tenho um número de 3 algarismos, eu preciso de um número de 3 algarismos. Então, eu começo com os números distintos, né? Então, 1, já usei o 1, sobra 0, 2, 3. Já usei o 2, sobra 0, 1, 3. Já usei o 3, sobra 0, 1, 2. A gente vai pelas sobras, né? Já usei 1 e 0, sobra 2 e 3. Já usei 1 e 2, sobra 0 e 3. Já usei 1 e 3, sobra 0 e 2. E assim a gente vai pelas sobras e monta todos esses números aqui. E aí coloquei esses números na minha lista e fiz pelo princípio fundamental da contagem. O que vai acontecer aqui nas centenas, bem visual, né? Eu só tenho 3 possibilidades, porque eu não posso usar o 0. Na dezena, eu também, em cada um deles, aqui o 0 não pode, né? Mas não tem problema não. Aqui, ó. Em cada um deles, eu tenho 3 possibilidades também, diferente do anterior, mas agora incluindo 0. E aí talvez quem perdeu as primeiras aulas fique tranquilo esse conceito. E depois que eu tenho 3 possibilidades, em cada uma delas, ó, tem 2 ramificações, tá vendo? 2 possibilidades. Então, fica 3 vezes 3 vezes 2, 18, usando o princípio fundamental da contagem. Vamos para o exemplo 4. De quantas formas diferentes 4 pessoas podem se sentar em um sofá de 2 lugares? Muito bem. Eu já disse que eu vou explicar essa questão dos lugares, que sobra lugar, sobra pessoas, quando a gente chega lá em combinação, tá? Mas aqui a gente ainda não pode usar esse tipo de argumento. Então, o que eu falei para vocês? Se o que você tiver menos é a sua decisão. Nesse caso aqui, você tem menos lugares. Então, você vai decidir quem vai ficar no primeiro e no segundo lugar. Essa vai ser a sua decisão, tá? Quando você tiver esse lance de lugar e pessoas, tá? Sempre o que tiver menos. Então, eu peguei aqui o lugar 1, o lugar 2, considerei as 4 pessoas sendo A, B, C, D, tá? Então, essas pessoas podem sentar no primeiro lugar. A partir do momento que A sentou no primeiro lugar, ela não vai sentar no segundo. Então, sobra B, C, D. Também a gente vai pelas sobras e constrói essa árvore de possibilidades. Fiz a lista dela, né? A B, A C, A D, BA, é uma lista bem pequenininha. E o princípio fundamental da contagem, né? Lugar 1, lugar 2, eu tenho 4 pessoas para sentar no lugar 1, e no lugar 2, sempre 3, um a menos porque eu descartei a pessoa anterior, né? Então, fica 4 vezes 3, 12. Essa foi bem pequenininha. Número 5. 6 pessoas vão a uma festa e se cumprimentam com um aperto de mão. Quantos apertos de mãos foram dados? Muito bem. Primeiro, para eu ter um aperto de mão, são necessárias quantas pessoas? 2 pessoas. Então, para fazer um aperto de mão, eu preciso escolher quem vai ser a primeira pessoa e quem vai ser a segunda pessoa. Aqui não ficou tão explícito, tá meio implícito ali no problema, mas dá ainda para que você tenha noção de como é que vai resolver o problema.
Então, eu vou decidir quais são as pessoas. Como são 6 pessoas, eu chamei essas pessoas de A, B, C, D, E e F, tá? Obviamente que a primeira pessoa, ela não pode apertar a própria mão, tá? Vamos desconsiderar. Então, a pessoa A aperta a mão da pessoa B, C, D, E e F, a pessoa B aperta a mão da A, C, D, E, F, sempre se excluindo, e fui assim até o final. O que são esses casos que estão aqui meio transparentes? São os casos que eu não posso contar de novo, tá? Então, ó, AB é igual a BA. AC é igual a CA. AD, vou fazer uma bolinha, é igual a DA. Porque o comprimento de mão de AB é o mesmo que o comprimento de mão do BA, certo? E eles vão se cumprimentar uma vez, chegaram na festa, estão se cumprimentando, é o mesmo comprimento de mão. Então, eu não posso considerar 2 vezes. E aí, essa é a árvore de possibilidades, eu só posso contar essas opções que estão em amarelo. E faço a lista somente com as opções que estão em amarelo, não posso usar as repetições, tá legal? Como é que eu faço isso no princípio fundamental da contagem? Eu tenho a pessoa 1 e a pessoa 2 para compor o meu aperto de mão. Eu fiz isso aqui de propósito, ó, tracinho com tracinho, BA, AB igual a BA. X com X, AC igual a CA. AD é igual a DA, que é bolinha com bolinha. O que a gente está vendo ali? Que eles sempre são iguais 2 a 2. Coloquei essa informação aqui embaixo. Se eles são iguais 2 a 2, o fator de correção é 2, né? Porque a gente sabe que sempre quando a gente omite algum caso, a gente vai ter lá um fator de correção. Então, ficaria aqui, ó, 6 pessoas para a primeira pessoa, né? 5 para a segunda, se excluindo, com fator de correção 2, dá 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15 apertos de mão. Tá legal? Questão 6. Quantos anagramas podemos formar com a palavra ator? Ator tem 4 letras, a gente vai ter que decidir a posição das 4 letras, correto? Então, letra 1, letra 2, letra 3 e letra 4. Coloquei as letras da palavra ator aqui. Já foi usado o A, sobra T-O-R. Já foi usada a T, sobra O-R. Já foi usada a T-O, sobra R. Se já for usada a T-R, sobra O. A gente vai construindo a árvore com as sobras, tá? E aí ficam todos esses anagramas aqui da palavra ator, com ou sem sentido. Então, ator, atro, não tem sentido, mas eu tenho aqui no meio tarô, que tem sentido, eu tenho tora, que tem sentido, vamos ver se tem outras. Horta, rato, certo? Rota. Então, palavras com ou sem sentido, que formam ali os anagramas da palavra ator. Listei todos esses resultados em amarelo aqui na minha listinha. E como é que eu faria, então, o princípio fundamental da contagem? Mesma coisa aqui, letra 1, letra 2, letra 3 e letra 4. Eu tenho 4 possibilidades aqui para a minha primeira letra, 3 para a segunda, 2 para a terceira e 1 para a quarta, já que vai pela sobra, né? E aí faço o produto, dá 24 anagramas. Questão 7, que eu não coloquei o número. Questão 7, que é quantos anagramas podemos formar com a palavra mala. Mala também tem 4 letras, mas a gente vai ver aqui que tem repetição de letras. E como é que vai ficar essa árvore de possibilidades? Vamos relembrar, né? Então, vamos escolher 4 letras. E aí, eu fiz o mesmo procedimento da palavra ator, tá? Então, ó, lá, tá vendo? Ó, M, sobrou ala. Aí foi M-A, sobrou lá. Aí M-A-L, sobra A. Se for M-A-A, sobra L, ok? E aí, o que a gente está vendo aqui também? Olha só. Mala apareceu aqui e apareceu mala aqui. 2 vezes. Maal apareceu aqui e Maal apareceu aqui. 2 vezes.
MLAA apareceu aqui e MLAA apareceu aqui, 2 vezes. Esses daqui, como o A se repete 2 vezes, olha. Esse aqui, o lama, ó. Lama tá aqui, ó, 1, 2, ó, lam tá aqui, ó, 2, e bolinha aqui, ó, de LMAA. E todos esses daqui, do A, né, obviamente, são iguais a esse, na mesma ordem, né? AMLA, AMLA. Amal, amal. Alma, alma. E assim vai, tá? É tudo igualzinho. Então, a mesma quantidade que tem aqui com esse A, tem com esse A aqui também. Então, com M se repete 2 vezes, o com L se repete 2 vezes, e o que começa por A também se repete 2 vezes, porque ele está ali duplicado, né? Então, cada palavra, cada anagrama, se repete 2 vezes. Só que eu só vou colocar uma vez, não preciso colocar as duas. Então, eu só faço a lista dos resultados em amarelo. E aí, o princípio fundamental da contagem. Como a gente está vendo que a troca, né, de posição desses As não forma uma nova palavra, eu tenho que usar um fator de correção. Como elas são iguais 2 a 2, o meu fator de correção é 2. Então, lá naquela conta 4 vezes 3 vezes 2 que nós já vimos de ator, eu vou dividir aqui por 2 e vai dar 12 anagramas, tá certo? Esse foi o último exemplo com a árvore de possibilidades. Agora, praticamente para frente, a gente vai corrigir tudo só com o princípio fundamental da contagem. Se tiver algum caso em que eu usei lista ou usei algum outro tipo de representação, é muito raro, tá? Foi só para destacar alguma coisa. Muito bem, essa foi a aula de exemplo 1. Agora a gente vai entrar na aula de exemplo 2. Aí, como tá tudo menorzinho, eu consegui encaixar em menos slides. Quantas motos podem ser silenciadas se cada placa tiver 2 vogais, podendo haver vogais repetidas, e 3 algarismos distintos? Bem, eu tenho 2 vogais, vogal 1, vogal 2, eu falei que a maioria dos problemas já aparece a decisão aqui, 3 algarismos distintos, algarismo 1, algarismo 2 e algarismo 3, né? Lembrando que as vogais são A, E, I, O, U, não tem esse lance de semivogal aqui em análise combinatória, e os algarismos de 0 a 9 dá um total de 10 algarismos, tá? Contando com 0. Então, eu coloquei aqui as minhas decisões, que a gente já tinha conversado, e o que acontece com as vogais? Pode ter repetição. Então, se eu tenho 5 vogais, 5 possibilidades para a primeira e 5 para a segunda. E os algarismos? Os algarismos já precisam ser distintos. Então, se eu tenho 10 aqui, eu vou ter 10 para o primeiro, 9 para o segundo e 8 para o terceiro, né? Já que tem que ser sempre diferente do anterior. Quando eu fizer o produto disso tudo, vou ter 18.000 placas, certo? Que podem ser licenciadas. Muito bem. Exemplo 2. De quantos modos diferentes? Aqui a gente só está montando postura ativa, né? Depois a gente vai usar, não adiar as dificuldades e dividir o problema em etapas, tá bom? Mas tem alguns exemplos só de postura ativa, que é você descobrir quais são as decisões que você tem que tomar e, no meu caso, eu escolhi o princípio fundamental da contagem e resolvi a questão. De quantos modos diferentes podem ser escolhidos um presidente, um secretário de um conselho de 12 membros? Ele já disse aqui o que ele quer escolher, né? O presidente e o secretário. São as duas decisões. Ele tem quantos membros? 12. Obviamente, os membros vão ser diferentes. Então, tem lá o presidente e o secretário, 12 vezes 11, porque são duas pessoas diferentes. Então, 132 modos. Questão 3, se uma moeda é jogada para cima 4 vezes, quantas sequências diferentes de cara e coroa podem ser produzidas? Então, eu tenho lá uma moeda, ela é jogada para cima quantas vezes? 4 vezes. Então, primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento e quarto lançamento. São 4 decisões, né? Se fossem 4 moedas jogadas ao mesmo tempo, poderia ser primeira moeda, segunda moeda, terceira moeda, quarta moeda. O problema seria resolvido exatamente da mesma forma. Quantas são as possibilidades? Está aqui, ó, em cada uma delas. Cara e coroa, 2. Então, 2 possibilidades para cada um. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16.
tenho 16 sequências diferentes de cara e coroa que podem ser produzidas. Apesar de ser muitos exemplos, eles são de fácil resolução. Como eu disse para vocês, a gente não vai ficar escrevendo passo a passo como a gente fazia lá na aula de conteúdo. A resolução é em 1, 2 linhas, normalmente, tá? É muito raciocínio, mas pouca conta. 4. Há 4 estradas ligando a cidade A a B e 3 estradas ligando a cidade B a C. Eu acho que não preciso fazer mais desenho disso, né? De quantas maneiras distintas eu posso ir de A para C passando por B. Então, a minha decisão é ir de A para B e depois ir de B para C. Eu acho que a questão das estradas já ficou muito clara, porque eu já dei milhares de exemplos. Quantas estradas eu tenho para ir de A até B? 3. E quantas... Não, 4, perdão. E quantas estradas eu tenho para ir de B até C? 3. Então, é só eu colocar lá 4 vezes 3, 12, resolvida a questão, molezinha. Questão 5. Para ir ao clube, Geraldo deseja usar uma camisa, uma bermuda e um par de tênis. Sabendo que ele dispõe de 6 camisas, 4 bermudas e 3 pares de tênis, de quantas maneiras distintas ele poderá se vestir? Mais fácil que isso, é só 2 disso. Ele já disse quais são as decisões expressamente que ele quer, são essas 3 decisões, escolher a camisa, bermuda e par de tênis, e ele sabe as quantidades que ele tem de cada um, ó, 6, 4 e 3. Olha que molezinha, né? Camisa, bermuda e tênis, 6, 4, 3, fez o produto, 72. Esse aqui não precisa nem pensar. É o problema mais simples de princípio fundamental da contagem que a gente tem na face da Terra, tá? Questão 6. Um baile tem 12 moças e 8 rapazes. Quantos casais podem ser formados? Como é que eu formo um casal, né? Com uma moça e um rapaz. Então, as decisões são escolher a moça e o rapaz. Eu tenho 12 moças e 8 rapazes. Fiz o produto, eu tenho 96 casais. Questões bem tranquilas, para treinar mesmo o princípio fundamental da contagem, né? E manter a sua postura ativa. Questão 7. A senha de um site de compras possui 6 caracteres, incluindo as letras do alfabeto. O site não distingue letras minúsculas de maiúsculas e os algarismos de 0 a 9. Quantas senhas diferentes um cliente pode gerar? Então, veja bem, ele está considerando que o A maiúsculo é igualzinho ao A minúsculo, não é o que acontece nas senhas em geral, tá? Então, se você digitar A maiúsculo, ok, A minúsculo, ok, não vai fazer diferença na hora da senha, não vai dar nenhum tipo de erro. Considerando assim, quantos caracteres eu tenho aqui? 26. E aqui nos algarismos, 10, certo? Como eu posso usar qualquer um deles? Aqui no total eu tenho quantos? 36 caracteres, tá? Para eu escolher quantos? 6. Então, eu tenho 6 decisões para tomar. Vai ser o caractere 1, caractere 2, até o caractere 6. E aqui eu tenho 36 para cada um. Ele falou que não falou nada que as letras não podem se repetir, os algarismos não podem se repetir. Então, tudo pode se repetir. Então, eu tenho 36 caracteres para cada um deles. Obviamente, eu não vou resolver isso e a gente escreve na forma de potência. 36 elevado a 6 senhas. Na sua prova, com certeza, estaria uma opção assim, tá bom? Questão 8. Caiu aqui sem querer, era uma aula de postura ativa e eu coloquei ela sem querer aqui usando a divisão em etapas, ó. Ou, tá? Mas é bem tranquilinha, dá para entender, a gente vai até resolver de 2 maneiras. Então, vamos lá. Maria tem 5 blusas, 2 calças e 3 saias. De quantas formas Maria pode se vestir? Usando uma blusa e uma calça, ou uma blusa e uma saia. Então, ela vai usar blusa e calça, que está aqui expressa, né? Quais são as decisões que ela quer tomar. Ou blusa e saia. Muito bem. Quantas blusas ela tem? 5. E calças? 2. Então, aqui vai ficar 5 vezes 2. E aqui, blusa e saia, 5 blusas, 3 saias, 5 vezes 3. Certo? Lembrando que o ou está ligado ao princípio aditivo. Então, no princípio aditivo, a gente soma, né? 5 vezes 2, 10.
5 vezes 3, 15, e aí somou, deu 25 formas. Observe que qual seria a outra forma, né, de se resolver esse problema? Sem usar o princípio, ou usando o princípio aditivo no começo, digamos assim. Eu não uso uma calça em cima de uma saia, tá? Eu vou vestir uma saia ou uma calça. Então, quantas opções eu teria aqui de roupa de baixo, digamos, né? Para vestir? 5. E aí, se eu fizesse 5 vezes 5, eu já chegava nas 25 formas. Tá legal? Que é como se eu usasse o princípio aditivo aqui no começo, né? Somasse as opções de roupa de baixo que eu tenho. E aí poderia resolver de qualquer uma das duas formas e estaria correto. Mas aqui já seria um caso de divisão em etapas. Tá legal? Muito bem. É que às vezes a gente não presta atenção e vai colocando as coisas nos lugares errados. Questão 9 até a 12 são todas muito parecidas, aí vamos à técnica de espelhamento. Usando apenas os algarismos ímpares, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Veja bem, apesar de parecer questão de número ímpar e par, não é. Ele quer que use os algarismos ímpares, ou seja, eu só vou usar 1, 3, 5, 7, 9. Essa é aquela questão mais simples de confeccionar um número de 3, 2, 4 algarismos. Só que nesse caso aqui ele quer 3. A gente já sabe que número de 3 algarismos, a gente usa o quê? Centena, dezena, unidade. Nessa relação não tem zero e não está falando distintos, então eu posso repetir. E aí, o que eu vou fazer? Se eu tenho 5 possibilidades, 1, 3, 5, 7 e 9, fica 5 para todos eles. E aí, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125 possibilidades. Na número 10, o que mudou daqui para cá? Aqui não tinha a palavra distintos, aqui entrou distintos, mas ele quer a mesma coisa, ó, usando apenas os algarismos ímpares. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar, tá? Então, eu fico com a mesma lista, o mesmo tipo de decisão, só que vai caindo as quantidades, né? Porque ele quer um número distinto. Então, para o primeiro eu tenho 5, para a dezena, se eu já usei o 3 na centena, sobram 4, se eu usar o 7 na dezena, para a unidade sobram 3. Então, eu fico com 5 vezes 4 vezes 3, 60 números. E aí, o que muda da 9 para 11? Aqui eu usei algarismos ímpares e aqui eu estou usando algarismos pares. E eu também quero um número de 3 algarismos, que admite repetição. Por que vai fazer diferença? Porque nos algarismos pares eu tenho quem? O zero. Então, o que vai fazer diferença dessa conta para essa? Aqui nas centenas não pode entrar o zero, vai ficar aqui com 4. Legal? E aí vou ter 100 números. E aqui mesma coisa, ó, isso daqui para cá, né? E daqui para cá, qual vai ser a diferença? Eu quero pares de 3 algarismos distintos. Então, dessa conta para essa, aqui ao invés de ter 5, vai ter quanto? 4, porque não pode entrar o zero no primeiro número, tá bom? Então, fica igualzinho, ó. Só que aqui eu troquei por 4. Então, eu tenho 48 números. Bem tranquilinho, né? Eu acho que essas questões já estão bem fáceis de serem assimiladas. A 13, eu vi aqui 12 e pulei, né? A 13 eu joguei lá para trás para fazer uma comparaçãozinha com uma questão, se eu não me engano, a questão 23, que é de divisão em etapas, tá? E elas são praticamente idênticas, tipo, acrescentando uma etapa, e aí eu botei elas para corrigir junto, pulei da 12 para 14, tá? Questão lá do mapa, a gente sabe que a questão do mapa, a gente continua com postura ativa, mas já entrou em não adiar as dificuldades, muito possivelmente se não forem todos lineares, né, que a gente chama, alinhadinhos, um ao ladinho do outro, aqui está tudo misturado em diversas ordens, então já entra no não adiar as dificuldades. Regra de ouro do mapa, qual é? Ver quais são as regiões que têm mais divisas com outras regiões. Então, seu irmão mais novo tem que colorir um mapa da região sudeste, de forma que os estados que possuam fronteira não sejam pintados da mesma cor.
ele tem 6 lápis de cores diferentes, de quantas maneiras distintas podemos pintar o mapa. Observa que Minas Gerais, ó, Minas Gerais faz divisa com o Rio, ele faz divisa aqui com o Espírito Santo, e ele faz divisa aqui com São Paulo. Minas Gerais tem 3 divisas. O Rio de Janeiro, ele faz divisa com o Minas, ele faz divisa aqui com São Paulo, e ele faz divisa aqui com o Espírito Santo. Rio de Janeiro também tem 3 divisas. O Espírito Santo só tem 2, ó, e São Paulo também só tem 2. Então, Minas Gerais e Rio de Janeiro têm prioridade em cima de São Paulo e Espírito Santo, tá? Tanto faz se eu resolver Rio de Janeiro e Minas Gerais, ou Minas Gerais e Rio de Janeiro, vai dar no mesmo, tá? São Paulo e Espírito Santo, ou Espírito Santo e São Paulo, vai dar no mesmo, porque eles têm a mesma quantidade de divisas, mas eu organizei para resolver. Muito bem. Quantas cores... Por que ele fala isso? Relembrando, os estados que possuam fronteira não sejam pintados da mesma cor. Ele tem que obedecer só a região de fronteira, né? Com cores diferentes. Isso significa que São Paulo e Espírito Santo, por exemplo, podem ter a mesma cor, sem problema nenhum, tá bom? Então, a gente tem lá 6 lápis de cores diferentes, seriam 6 possibilidades para o Rio, aí pintei lá o Rio de Janeiro de rosa. Não posso usar mais o rosa. Em lugar nenhum, não. Talvez, vamos pensar. Minas Gerais, eu tenho que usar uma cor diferente, então vou usar vermelho. Beleza. Aqui eu poderia usar branco, porque tem que ser diferente, já que faz fronteira com Rio, com Minas, certo? E, ao mesmo tempo, o Espírito Santo, como eu disse, eu poderia usar a mesma cor que São Paulo, poderia usar branco também, ou poderia usar uma cor diferente, preto, por exemplo, para a gente relembrar como é que faz. Então, Rio, eu pinto primeiro, nesse caso aqui, porque eu escolhi o Rio primeiro, eu tenho que usar uma cor diferente em Minas, uma cor diferente em São Paulo, mas o Espírito Santo pode ser diferente ou não. Então, como é que fica essa conta? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 4. Aqui eu estou incluindo as opções que são iguais e que são diferentes, tá bom? Da de São Paulo. E aqui eu estou diminuindo as quantidades porque obrigatoriamente são diferentes. Dá 480 maneiras, então, de pintar o mapa do Sudeste. 15, mesmo tipo de questão. A bandeira a seguir está dividida em 4 regiões. Cada região deve ser pintada de forma que regiões que formam fronteiras tenham cores diferentes. E aqui eu tenho 6 cores. Eu também tenho 4 regiões aqui, e aí eu tenho que ver qual é a região que tem maior influência sobre as outras, né? Maior divisa com as outras. Esse círculo aqui, ó, ele faz fronteira aqui com esse retângulo. Ele faz fronteira com esse retângulo aqui de baixo, e ele também faz fronteira com o triângulo. Então, o círculo é a região de maior influência. Eu vou pintar o círculo primeiro. Esse retângulo aqui de cima ou de baixo, tanto faz, ó. Se eu chamar aqui de retângulo 1, o retângulo 1, ele faz divisa apenas... Não, minto. Ele faz divisa com um círculo e faz divisa com outro retângulo, que eu vou chamar aqui de retângulo 2, certo? Se eu invertesse a ordem, dava a mesma coisa, né? O retângulo 2 também faz divisa com o círculo e com o retângulo 1. Então, o círculo faz 3 divisas, o retângulo 1, o retângulo 2, o de cima ou de baixo, em qualquer ordem, tendo cada um deles 2 divisas, e o triângulo só faz essa divisa aqui com o círculo, ele está afastado dos retângulos, não faz divisa com eles. Então, o triângulo fica por último, tá? Então, agora vamos pensar nas cores. Então, eu já defini aí, círculo primeiro, retângulo 1, retângulo 2, e depois triângulo. Não adiei as dificuldades, tá? E as 4 decisões que eu vou tomar é a pintura dessas 4 regiões. E agora, em relação às cores, né? Eu tenho 6 cores, muito bem. Aí eu pinto aqui o triângulo, que eu já decidi primeiro. Vou pintar o triângulo, vou manter as mesmas cores de antes, tá? Rosa. E aí, o que vai acontecer com o retângulo 1? Oh, fiz besteira aqui, deixa eu apagar. Muito doida. Ó. O que vai acontecer? O círculo, pintei de rosa, pintei dentro do triângulo, louca. Aí, aqui o retângulo 1.
o retângulo 1 tem que ser diferente do círculo, vermelho, certo? Como o retângulo 2 faz divisa com os dois, tem que ser diferente dos dois, branco, ok? Mas aqui nada impede que ele seja vermelho ou branco, ou até mesmo de outra cor, preto, tá? Então, na verdade, o triângulo ele só tem que ser uma cor diferente do círculo. Ele pode admitir qualquer cor que seja diferente da do círculo, diferentemente dessas daqui. Então, as decisões eu já coloquei. E aqui como é que fica a conta, né? 6 cores para o círculo, 5, 4, vai decaindo, e aqui só tem que ser diferente da do círculo, como eu tinha falado, ó. 5 opções, e aí faço o produto 600 maneiras, tá? Se seguir a regrinha de ouro e praticar a questão do mapa, fica bem tranquilo de resolver. Essa é uma questão clássica de não adiar as dificuldades. A segunda questão é aquela questão numérica, tá? Eu coloquei aqui os exemplos de cara mostrando como é que a gente resolveria isso. Muito bem, que é aquele copia e cola, né, gente? Quantos números pares? Agora eu não estou usando só números pares, eu quero números pares de 5 algarismos. Eu posso usar com essa lista. Número de 5 algarismos. Dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Tá bom? São as minhas decisões. Não tem zero, não fala que tem que ser distinto. Então, se eu tenho 6 opções de números ali, eu posso... Não, minto. Eu quero números pares. Começo lá pelo final. Quantos são os números pares dessa relação? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 opções para a unidade e todo o resto eu tenho quantas opções? 6 opções. Tá legal? E aí eu faço esse produto, dá 3.888 números. Muito bem. Eu continuo aqui querendo números pares de 5 algarismos, só que aqui não tinha a palavra distintos e aqui entrou a palavra distintos. Ou seja, aqui eu continuo com 3 possibilidades nas unidades, certo? Usei uma aqui, eu já não posso usar a mesma aqui. Então, aqui já seria quanto? 5, né? Então, digamos lá, eu tenho 3 pares, usei o 2. Se eu usei o 2, sobram todos esses 5. Depois usei o 4. Se eu usei o 4, sobra esses 4. Depois eu uso o 5. Sobra 3, tá bom? Então, a continha fica assim. E também usei mais um, qualquer um, por exemplo, sobra 2. Então, fica 5. Usei aqui, comecei por aqui, não adiei as dificuldades, porque quem identifica quem é par ou ímpar é o algarismo das unidades. Então, comecei por aqui, igual em cima, com 3 possibilidades, 2, 4 e 6. Usei 1, sobrou 5, usei 1, sobrou 4, usei 1, sobrou 3, usei 1, sobrou 2, deu 360 números. Daqui para cá, o que ficou diferente? Eu quero os números ímpares, tá? E aí eu mantive as quantidades de ímpares, 1, 3, 5, só que no lugar aqui eu tirei o 6, né, que seria um número par, e acrescentei o 0 aqui na frente, para eu ficar com uma listinha diferente dessa. Então, a conta, se eu não tenho, né, os distintos aqui, ó, a conta teria que ficar idêntica a essa. O que mudaria? No lugar desse 6, não pode entrar o 0, ficaria 5. Mas tem que ser idêntica. E aí eu comecei por aqui e obrigatoriamente vim para cá, tá certo? E aí formou 3.240 números. Daqui para cima, de cima para baixo, né? Continuo com os ímpares, quero os números de 5 algarismos, só que agora é distintos. Aqui não tem distintos, aqui tem distintos, a lista é a mesma, usando 0. Ok? O que mudaria daqui para cá, né, também, que são parecidos? Aqui eu continuaria com 3 possibilidades, porque eu tenho 3 números ímpares, 1, 2, 3, já que eu quero formar um número ímpar, não adio a dificuldade, começo pelo final. Como eu tenho 0 aqui, ao invés de entrar 5 aqui, entraria o quê? 4 possibilidades, e o resto tem que ficar idêntico. Tá? É a mesma conta praticamente, só tirando 0. Eu acho que fica bem autoexplicativo, ó.
vem para cá. Eu esqueci de colorir aqui, mas obrigatoriamente viria para cá. E aqui ficaria 4, porque não pode entrar o 0. Tá riscando aqui sem eu estar mexendo, né? Mas tudo bem. E aí eu tenho 288 números, ok? Vamos lá, gente, tá acabando, faltam poucos. Questão 20. Já fomos lá nas questões mais tranquilinhas, que é postura ativa, não é de áreas de dificuldade. Vimos uma mal encaixada lá de divisão em etapas. Aqui a gente entra em questões exclusivas de divisão em etapas, mas também em questões que misturam não é de áreas de dificuldades e divisão em etapas, tá? Pode ser que sim, tem que ter todas as qualidades para resolver a questão. Todas as características, né, daquela parte de estratégias. Essa questão, a mesma questão do quadradinho, que estava dividido em P, Q, acho que estava com letra, né? Aqui seria a mesma coisinha, tá? Então, ele fala aqui, ó, dispõe, e só também troquei a quantidade de cores. 5 cores distintas, de quantos modos podemos colorir os 4 quadrantes, como se fosse aquele quadradinho que eu dei como exemplo, né, de um círculo, cada quadrante só com uma cor. Não posso pintar 2 cores num quadrante único. Se quadrante cujas fronteiras é uma linha, não pode receber a mesma cor. É o mesmo exemplo, eu troquei um quadrado por um círculo, tá? E aí é que eu vou colocar, como eu sou professora de matemática, vou chamar isso aqui de primeiro quadrante, na ordem que a gente usa normalmente, quando a gente fala de quadrantes, tá? No sentido anti-horário, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Se eu for olhar, o que eu tenho que dividir em casos, né? Relembrando, aqui, ó, primeira tem uma divisãozinha aqui, faz fronteira aqui e faz fronteira aqui, tá vendo? Então, esse 1 aqui, o 2 tem que ser diferente desse e tem que ser diferente desse. A cor que eu pintar no segundo e no quarto tem que ser diferentes da cor que eu pintar no primeiro. Mas o 2 com o segundo quadrante com o quarto quadrante não faz fronteira. Isso significa que aqui pode ter cor diferente, rosa, vermelho, mas também pode ter cor igual, rosa e rosa, tá? Então, existe essas possibilidades dos quadrantes, no caso aqui seria o primeiro com o terceiro, né? A análise que eu pensei lá na hora, que seria idêntica do segundo com o quarto, tá? Aqui, se eu colocar preto, aqui pode ser preto, como pode ser branco, por exemplo. O primeiro e o terceiro também não tem fronteira entre si, separado por uma linha. Então, eles poderiam ter a mesma cor ou cores diferentes. E aí, eu criaria um impasse aqui, por quê? Se eu considerasse aqui que eles são iguais, eu teria a mesma quantidade de cores para o segundo e para o quarto. E se eu considerar que eles são diferentes, eu teria uma quantidade menor, tá? Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. É como se eu estivesse reexplicando aquela questão, tá? Então, aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho quantas cores? 5. Aqui eu posso pintar de branco, preto, rosa, vermelho e amarelo. Ok. Aí escolhi o branco. Muito bem. Se eu considerar que aqui é igual, branco, quantas opções sobram para cá? 4. Preto, rosa, vermelho e amarelo. E quantas opções sobram para cá? 4. Preto, rosa, vermelho e amarelo, ok? Agora, se eu considerar que as cores são diferentes, então aqui não é branco, aqui vai ser, por exemplo, rosa. E aí, se eu já usei o rosa, aqui sobram quantas opções? 3. E aqui quantas opções? 3. Então, eu não posso ter 4 e 3 ao mesmo tempo, tá? Automaticamente, eu vou ter que dividir esse problema em casos. Qual seria o primeiro caso? Que o primeiro quadrante tem a cor do terceiro quadrante, cor igual. O segundo caso é que eles tenham cores diferentes, tá? São 4 quadrantes, 4 decisões para pintar cada um.
No primeiro fica, eu já até falei como é que fica, né? Aqui eu tenho 5 opções. Eu escolhi a branca e aqui branca. Aqui, por que que é 1? Porque é exatamente igual ao primeiro quadrante, tá? E 4 opções para cada um aqui. Já mostrei até no desenho, né? Fiz o produto da 80. Aqui eu estou considerando que as cores são diferentes, e aí é que vai cair uma corzinha, né? Então, sobram 100, o produto fica 180, são dois valores diferentes. Eles podem ser simultaneamente iguais e diferentes? Não. Se eles não podem ser simultaneamente iguais ou diferentes, se enquadram em exatamente um caso. Para unir esses dois resultados, o que eu uso? Princípio aditivo. Tá? Soma os resultados, chego num total de 260 modos. Lembrando que toda vez que a gente divide um problema em etapas, ou você vai usar princípio aditivo, ou princípio multiplicativo, ou contando pelo complementar para juntar as respostas. Tudo bem? A gente vai ver tudo isso aqui nessa aula. A única coisa que a gente não vai ver é relação combinatória, tá? A gente vai ver muita relação combinatória em método de contagem, não há necessidade de ficar tão cansativo aqui. Quantos são os números de 4 dígitos que possuem pelo menos 2 dígitos iguais? Toda vez que você tiver essa expressão pelo menos, em qualquer problema de análise combinatória ou de probabilidade, já sabe que conta pelo complementar. Fecha o olho e vai. É a forma mais fácil que você tem de fazer, tá? Então, vou contar pelo complementar, porque senão eu vou dividir em muitos e muitos casos. E quando eu conto pelo complementar, eu divido em quantos casos? 2. Total contrário, ou contrário total. Não importa a ordem. Então, quantos são os números de 4 dígitos que possuem pelo menos 2 dígitos iguais? Então, o que é o total? São os números de 4 dígitos, com, sem repetição, qualquer número de 4 dígitos. Unidade milhar, centena, dezena e unidade. O que seria o contrário de ter pelo menos 2 dígitos iguais? Se eu não quero ter dígitos iguais, né? Eu posso ter pelo menos dois dígitos iguais, desculpa, me perdoa. Eu tenho 2 iguais, eu também posso ter 3 iguais, e eu também posso ter 4 iguais, tá certo? Só que eu teria que dividir isso aí em subcasos, porque, tipo, os 2 iguais são os 2 primeiros, são os 2 últimos, são os 2 do meio, são intercalados. Olha quantas possibilidades eu tô abrindo aí, né? Como eu ainda não entrei em combinação nem nada, fica muito difícil resolver essa questão para usar o princípio aditivo. Então, eu vou me focar aqui em contar pelo complementar para ficar fácil. Então, não ter dígitos iguais é ter 4 dígitos distintos. Ser um número de 4 algarismos distintos que vocês já estão careca de saber, tá? Então, o contrário é não ter dígitos iguais e o total é um número de 4 dígitos. Então, independente de qualquer um deles, tem unidade, milhar, centena, dezena e unidade. Aqui, não ter dígitos iguais. Por que eu tenho 9? Não pode entrar o zero, naquela minha relação 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que eu já disse que quando não é dado, é ela, tá? Na centena são 9 também, porque menos o anterior mais o zero. Depois tirou 1, ficou com 8, tirou 1, ficou com 7, dá isso aqui. Num número de 4 dígitos, a única coisa que eu tenho que excluir daqui é o zero, né? O resto fica tudo com 10, dá 9.000. Como é que eu conto pelo complementar? Se eu pegar um número de 4 dígitos, considerando com e sem repetição, e tirar todos os números que não têm repetição, eu sobro o quê? Aqueles números que possuem alguma repetição, ou 2, ou 3, ou 4, que é exatamente o que eu quero, pelo menos 2 dígitos iguais. Então, eu fico com 4.464 números. Contei pelo complementar. Quando eu conto pelo complementar, eu uso a subtração. Então, aqui, relembrando, a gente, no princípio aditivo, a adição. No contando pelo complementar, a gente usa a subtração. No número 22, quantos são os números naturais de 4 algarismos distintos que são múltiplos de 5? Como é que eu identifico um número múltiplo de 5? Aqui está misturando, como eu tinha previsto para vocês, não adiar as dificuldades, com divisão em etapas, tá? Um múltiplo de 5 eu identifico lá pelo último número. Vocês já sabem que para ser um múltiplo de 5 tem que terminar em 0 ou em 5. Olha que divisão em casas supernatural. Caso 1, terminar em 0. Caso 2, terminar em 5. Moleza, né? Então,
e esse número de 4 algarismos e distinto. Vamos prestar atenção nisso tudo. Eu botei aqui de verde e sublinhado, porque eu acrescentei essa palavra distintos. Senão não fazia... eu não coloquei isso no slide da aula, tá? Eu acrescentei aqui, porque eu vi que não ia ter sentido ficar sem essa palavra ali. Eu esqueci de fazer a alteração para ter sentido no que eu queria mostrar, tá bom? Então, incluí ela aqui, distintos, mas no exemplo, no exercício de vocês não tinha, no 22, tá? Mas deveria ter. Então, quantos são os números naturais de 4 algarismos distintos que são múltiplos de 5? Caso 1, termina em 5. Botei os algarismos aqui, né? E aí, como é que eu faria isso? Número de 4 algarismos, unidade milhar, centena, dezena e unidade. Começo por aqui. Quando eu coloquei na unidade o número 5, ele representa quantos números? 1, tá? Uma possibilidade. Depois eu vim para a unidade milhar. Eu botei que termina em 5. Vou ver se terminando em 5. Na unidade de milhar, veja bem, aqui nesse caso eu considerei que começou por 5, certo? Sobra todos esses números aqui para serem usados. Eu posso usar o 0 na unidade de milhar? Não. Então, na verdade, aqui eu não vou ter 9 possibilidades, eu tenho 8 para a unidade de milhar, tá? E aí, digamos que eu tenha usado o 3, né? Mas o 0 volta, então eu continuo com 8 e depois vai para 7, tá? Então, fica 8, 8, 7, 1, que dá 448. Caso 2 termine em 0. Se eu já terminar em 0, olha que maravilha, eu já fico sem problemas, né? 0 é um número, então vai ter uma possibilidade aqui nessa unidade, começando pelo final, não adianta as dificuldades. Depois eu venho para cá sem nenhum outro impeditivo. Então, eu tenho 9 possibilidades, depois 8 e depois 7, tá bom? 504. Um número pode simultaneamente terminar em 5 ou em 0 ao mesmo tempo? Não pode. Então, como é que eu vou juntar esses casos? Princípio aditivo, ele se enquadra em exatamente um dos casos. E aí eu somo e dá 952 números. Muito bem. Agora que vem lá o 13 com 23. O que tá diferente, né? É a mesma coisa, a mesma quantidade, ó, 5, 5. É a questão das estradas, né? 3, 3. Ligando as estradas B e C. Aí eu botei aqui quantas maneiras distintas pode-se ir de A para C. Aqui eu coloquei ir e voltar, sem repetir as estradas da ida. Como é que eu só tenho que ir, não divido em casos. Aqui, como eu tenho ir e voltar, eu divido em casos. Era só para mostrar a comparação mesmo, tá? Dos dois problemas. E aqui eu ainda incluí que eu não posso repetir as estradas usadas na ida. Eu poderia ter isso ou não. Tem que prestar atenção, que a gente já viu a diferença. Então, aqui eu vou de A para B, de B para C, 5 estradas que ligam A a B e 3 estradas que ligam B a C, 5 vezes 3, 15. Problema mais fácil não há. Aqui, a ida é exatamente essa conta aí, que dá 15. E na volta? Bem, no trecho CB, se eu tinha 3 estradas, vai sobrar 2, porque eu não posso repetir. E no trecho BA, se eu tinha 5, sobra 4, porque eu não posso repetir. Então, eu fico com 2 vezes 4, 8. Como é que eu junto o resultado desses dois casos? Um caso é seguido do outro, não é simultâneo, mas é seguido. Lembrando que eu posso usar o princípio multiplicativo nos casos que são simultâneos ou seguidos. E aí, eu faço 15 vezes 8, que dá 120 maneiras. Tudo bem? Acabamos, enfim, tudo corrigido, não ficou nada para trás. Agora vamos começar método de contagens na terça-feira e bom feriado para vocês. Um beijo, até a próxima.